Eu acho que o ser humano eh, tem intrinsecamente uma vontade de ouvir história. Eu acho que ouvir história, saber história, é uma coisa que é muito atávica da gente, né? Assim, tem uma coisa que é interessante que é, uma vez por ano, uma programação que reflete o mundo de várias maneiras. Quais são os livros que podem contar para gente, que podem dar uma organizada no mundo, que Uhum. podem, né, ajudar a gente a pensar sobre isso, a tomar posição, a ter consciência de tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Ana, primeiro eu quero te agradecer sua disponibilidade, seu tempo. A gente sabe que a gente está às vésperas dessa 22ª edição da Flip, sua agenda deve estar muito enrolada. Muito obrigada, viu? De nada, mas olha, todo o trabalho já foi feito. Agora estamos só na ansiedade. Agora é a parte boa, né? Esperar Agora é a parte boa. a festa. É a Ana, festa, né? Agora a festa acontece assim. isso. Nós estamos no rádio e o rádio é um veículo de comunicação de massa. Nesse momento, o programa está sendo transmitido para mais de 480 cidades. E eu costumo brincar que o Brasil ele se educa muito por música, né? A gente lê menos do que gostaríamos ou do que deveríamos, assim. E música é uma coisa que nos atrai muito, assim, acaba ajudando a educar um povo. Uma pesquisa foi divulgada em dezembro de 23, disse que 84% da população adulta em 2023 não tinha comprado nenhum livro em 2022. Você deve ter visto isso, né? E aí eu queria Sim. saber, você como curadora da maior festa literária que a gente tem no país, quais são os desafios para atrair essa massa para a Flip? Olha, Fabi, isso é realmente uma encrenca. Eu acho que todo mundo que trabalha com livro no país, seja no lugar mais elitizado, que é dentro da academia, ou com livros muito de arte, ou com nichos muito específicos, seja nas coisas mais de que trabalha com literatura infanto-juvenil, por exemplo, que daí tem um alcance maior, tem um desafio que é o de incentivo à leitura. A gente já teve alguns momentos na política brasileira que isso era uma política de Estado mesmo, de incentivar a leitura. A gente conta com algumas empresas que fazem esse movimento, a gente conta com algumas personalidades de muito destaque, como o Felipe Neto, por exemplo, que é um cara que sempre fala isso, e eu acho que todas as iniciativas são bem-vindas, né? Acho que não só, assim, eu não queria ser muito pessimista, porque eu acho que a literatura tem um espaço importante, tem alguns. A gente tem boas notícias vindo disso, né? Sempre continua sendo uma coisa de transformação, mas a gente tem muitos desafios, assim. Não só numa coisa óbvia como é a educação das escolas, que não incentiva isso, até uma coisa que é um fenômeno da época, que é a disputa com todos os atrativos para além do livro, né? Então, série, o computador, o celular, todas essas coisas, elas roubam muito um tempo de concentração, que era uma coisa que a gente tinha antes, e que foi se esfarelando e que é muito difícil retomar. É muito difícil. É difícil porque os pais liberam o celular para o filho, porque a gente está cansado, porque tem uma série de coisas que impedem aquele momento da leitura. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho que assim, quanto mais a gente vê o sucesso dos, dos podcasts narrativos, dos grandes livros como o da Helena Ferrante, de ver um monte de jovem lendo esses livros de young adult, que são assim séries de 6 volumes de 800 páginas cada um. Eu acho que o ser humano tem intrinsecamente uma vontade de ouvir história. Acho que ouvir história, saber história, é uma coisa que é muito atávica da gente, né? A gente é educado assim, a gente, desde as novelas do rádio, desde as histórias da avó, acho que
essa magia que a literatura traz, mas que, de um modo geral, é saber ouvir história, e aí eu acredito que a literatura está em todo lugar, ela está aí. Eu acho que até, por exemplo, esse fascínio que as séries exercem na gente, que todo mundo vê série o tempo todo, tá? É história bem Sim, contada de um jeito bom. E aí o cara vai lá e engata 12 temporadas, assim, porque sim. gosta de saber o que, que acontece de tal. Então, eu aposto nessa característica humana, que é gostar de história, para achar que a literatura, que os livros não morreram. Mas são desafios mesmo, a gente precisa estar atento a isso. Ô, Ana, como é que foi a sua infância? Que tipo de estímulo você teve na infância literário que te transformou numa curadora literária? Nossa, que engraçado, nunca me perguntaram da minha infância, assim. Mas eu sou filha, meus pais eram médicos sanitaristas, assim, médicos do SUS, né? E trabalhavam enlouquecidamente, assim, a vida inteira. E eles, quando a gente tinha um descansinho do final de semana que eles estavam em casa, e eu via, eles trabalhavam, eles militavam, eles ficavam até de noite e tal, assim. E o descansinho que eles tinham, quando a gente conseguia viajar ou ficar em casa mesmo, eles pegavam um livro e liam, assim. E falavam entre os amigos, tal. Então, para mim, aquilo era uma coisa muito atraente. Falei assim, não, se quando eles podem descansar, eles querem fazer isso, é porque esse negócio deve ser bom demais, assim, né? Deve ter algum interesse. E a minha mãe foi muito leitora, ela era uma grande leitora, e foi muito leitora pra gente, assim. Ela tinha esse negócio de ler antes de dormir, de ler o Monteiro Lobato, de ler todos os dias, de ter um abajurzinho no quarto da gente. Eu dormia no mesmo quarto que meu irmão. Ela sentava no meio e lia antes, assim. E isso é uma coisa que eu não consigo dormir se eu não ler pelo menos uma página de um livro, assim, né? Então eu acho que são mecanismos assim que a gente vai criando um pouco da infância, né? E acho que tem isso, tem essa coisa do hábito, que é um hábito que vem desde pequeno, mas também de um fascínio das histórias humanas, assim, né? De gostar muito, de saber para onde que o livro te leva, de Uhum. aprender coisa, de ficar com o livro na cabeça. Então teve sim, mas na minha casa, ao contrário, eu tenho muitos amigos que são imensos leitores, mas que vêm de casa que ninguém lia. E que para eles tinham que ir atrás, tal. Acontece, né? Mas eu não, eu tive a sorte de vir de uma casa de leitores. Ninguém trabalhava com literatura diretamente, ninguém é escritor nem nada, mas eram leitores mesmo. Você disse que o ser humano tem uma capacidade, né, de gostar de história. E a gente também gosta de fantasiar a história, né? E isso só o livro dá pra gente, né? Sim, na verdade, tem uma frase que eu adoro, assim, eu já quis fazer, quando eu trabalhava na livraria, eu queria fazer campanha com isso, mas me podaram, que é assim, literatura é fofoca, né? Porque Sim, acho que a gente tem uma coisa fofoqueira, e que não é exatamente, porque tem a fofoca e tem a intriga, né? Intriga é quando é a sim, fofoca malvada, que é que bota um contra o outro, que cria coisa, que sim, mente, né? Que é fake news, que é uma outra coisa. Mas a fofoca genuína, ela é essa coisa de você saber, querer saber que as pessoas estão vivendo isso, que um ficou bravo, como que uma pessoa reagiu, como, né? Eu tenho uma coisa, minha avó tem 94 anos e ela gosta muito de conversar. E às vezes acaba um pouco o assunto e eu começo a contar livro para ela como se fosse amigo meu. Eu falo, você sabe que eu tenho uma amiga que ela ama. Aí de vez em quando ela pergunta, e aquela tua amiga que aconteceu aquilo? Eu falei, ixi, vó, não sei, não sou. Mas eu acho que desse interesse, assim, né? claro. É muito gostoso. Acho que tem um componente de fofoca, fofoca do bem, se é que isso existe, assim, mas que pode ser gostoso, assim. Ô, Ana, eu te falei antes da gente começar a gravar que eu sou do Rio de Janeiro, então a Flip faz muito parte da minha vida. Não lembro de ter ido na primeira edição, mas lembro de ter ido na quarta. Tenho até hoje, na casa da minha mãe, uma camiseta, quarta edição da Festa Literária Ah, que de, legal. Internacional de Paraty. A gente está falando agora com muita gente, e com muita gente que não é do eixo Rio e São Paulo. Eu queria que você explicasse um Uhum. pouco a importância da Flip, que é a nossa maior festa literária, né? Sim.
A Flip, ela surgiu como uma ideia da Liz Calder, que é uma editora inglesa que hoje tem mais de 90 anos e que é uma mulher genial, assim. Ela foi uma editora muito importante na Inglaterra e ela e o Mauro Munhoz, que hoje é o diretor da Casa Azul, se juntaram e um pouco quiseram espelhar um festival que tem em Raynowise, que é um lugar que tem na Inglaterra, que é uma cidadezinha que lembra muito Paraty em muitos aspectos, porque ela fica a uma distância segura de Londres, assim, não é tão perto como Paraty. Paraty é bem no meio do caminho de São Paulo e do Rio. Ela tem toda uma graça da arquitetura e da história da cidade, é muito mais antiga que Paraty, mas enfim, tem na beira do mar e tal. E a Liz, ela já falou isso em entrevista, que a ideia era você tirar um pouco as pessoas dos lugares onde elas estão ali comumente, para fazer uma espécie de um cenário que vira uma coisa toda voltada para a literatura, né? Então, você já foi lá à festa, assim, tem uma coisa que é muito especial de Paraty durante a Flip, que é uma cidade inteira dedicada à literatura, né? E de uns anos para cá, principalmente um pouquinho depois da pandemia, mas depois dessas edições que foram só online, tem uma ocupação da cidade, das casas, das editoras, né, das casas comunitárias que juntam várias editoras, das casas de poesia, da Casa da Folha, do jornal, tal. E isso é de uma riqueza que eu acho impressionante. A gente que trabalha com livro, né? Eu trabalhei muitos anos como editora, depois eu trabalhei muitos anos em livraria. A gente tem uma coisa que é solitário o trabalho. O trabalho é solitário, porque o trabalho de texto e de leitura é solitário, e a gente tem ali aqueles pequenos momentos no nosso dia a dia, que é um lançamento de livro, um encontro de não sei o quê, mas é muito circunscrito numa loucura da cidade, fica circunscrito. E quando você vai para Paraty, é aquele mundo da fantasia, Sim, da convivência, né? Primeiro que você encontra todas as pessoas com quem você só fala online, geralmente, e troca coisas, troca experiência, e é uma cidade assim, todo mundo que está lá, algum interesse por livro tem. Então a claro. cidade fica lotada de gente que é leitor, que tem curiosidade, que quer falar com os autores, que tem esse carinho pelas histórias e tal, né? Então é muito especial. Bom, fora isso, que essa é meio uma coisa da magia, da Flip, assim, tem uma coisa que é interessante, que é, uma vez por ano, uma programação que reflete o mundo de várias maneiras, né? Agora, fazendo essa curadoria, por exemplo, a gente começou a pensar assim, o que é essencial para a gente tratar hoje? O que os livros, qual que é o tema, quando você vai nas livrarias, os temas que os livros estão pedindo para a gente conversar, ou vice-versa, ou a gente pediu e os livros conversam. Então, tem coisas que são incontornáveis, né? Tem que pensar a nossa relação com a tecnologia, tem que pensar o que é a fake news, o discurso do ódio, o que é a guerra da Palestina, como que é ser mulher hoje em dia, quais são as formas de maternidade. Então tem Assunto esses não falta, assuntos, né? assunto não falta. E aí o lugar da curadoria é falar, obviamente, do aquecimento, da Da emergência urgência climática, tal, climática. tudo isso assim e falar quais são os livros que podem contar para gente, que podem dar uma organizada no mundo, que Uhum. podem, né, ajudar a gente a pensar sobre isso, a tomar posição, a ter consciência de tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, assim. Então é um pouco isso. E aí quando você faz isso, os jornais olham, as pessoas que gostam de ler, as editoras publicam coisas novas, então a gente cria ali um mundo que é de movimento mesmo, né? Eu acho que essa vida dos livros, ela é muito uma vida de movimento, e que por isso a Flip fica tão interessante.